Caríssimos irmãos, estamos iniciando mais uma exposição do Evangelho do Mestre Jesus pelo Centro Espírita Caminho da Verdade. É com muita alegria que nós nos dirigimos aos irmãos e para falarmos hoje do Evangelho do nosso Mestre Jesus, nós vamos nos preparar, elevando o nosso pensamento ao alto, alcançando a espiritualidade maior, rogando o amparo espiritual para o desenvolvimento do nosso trabalho. Pai amado, em nome de Jesus, o vosso excelente Filho, rogamos vossas bênçãos, a nossa tarefa desta oportunidade, de modo que os nossos pensamentos se irmanem positivamente em favor daqueles irmãos que necessitam, aos nossos queridos irmãos ainda passando por mundos de experiências, experimentando as infelicidades. Que vossas bênçãos recaiam sobre todos, Pai amado. Que assim seja. Caríssimos irmãos, como dissemos de início, este é um programa do Centro Espírita Caminho da Verdade. Nós pelo Centro Espírita, iniciamos esta jornada durante a pandemia, de modo que os irmãos não ficassem desprovidos da mensagem evangélica. E após a pandemia, queremos dizer aqui após, o pós a pandemia, nós mantivemos as gravações para aqueles que de algum modo se afeiçoaram a este programa, possam a ele ter acesso. Hoje o acesso é pelo YouTube, é só entrar no YouTube, acessar Centro Espírita Caminho da Verdade de Registro e nós vamos encontrar as gravações. Então é com satisfação que nós informamos os irmãos e rogamos que estejamos juntos sempre nessa irmanação de pensamento, buscando sempre o aprendizado da mensagem de renovação espiritual. O tema de hoje é do capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos ler a informação evangélica que nos traz o seguinte ensinamento, palavras atribuídas a Jesus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vô-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vos estejais. Esse texto está no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 1 a 3. Analisemos com bastante ponderação a colocação do Evangelho. Quando nós falamos palavras de Jesus, é importante refletirmos, queridos amigos, irmãos, que Jesus não escreveu nada. Nada. Um dia ele não lhe trouxeram uma mulher que foi pega em adultério e ele escrevia no chão. Tá, o que ele escrevia no chão? Nada relatado. Então, nós continuamos afirmando, Jesus não deixou nada por escrito. Ele teve uma vivência. Com essa vivência, ele trouxe
discípulos, ele saiu à multidão, falou das coisas espirituais, anunciou um reino que não era deste mundo. Tanto que quando Pôncio Pilatos lhe pergunta se ele era rei, ele diz a Pôncio Pilatos. Primeiro ele pergunta, questionando, por que dizes que eu sou rei? É pela seu entendimento, sua ideia, ou porque ouves dizer que sou rei? Ele não negou. Depois Pôncio fala, então dizes que és rei? E ele fala, tu o dizes, mas eu não vim a este mundo senão para dar testemunhos da verdade. E calou-se. Mas também falando a Pôncio, aqueles que são da verdade, ouve a minha voz. Simplesmente não respondeu mais nada. Qual era a verdade de Jesus? Ele diz aos seus discípulos que não fiquem perturbados. Ele já estava ali naqueles dias de sabendo que seria entregue. Não fiquem perturbados. Eu voltarei. Eu vou ao Pai preparar o lugar. E voltarei para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu voltarei é a promessa de Jesus. Aí nós, sem críticas, mas com ponderações ao que Jesus nos disse, ele foi crucificado, tudo de acordo com a narrativa evangélica. Ele foi crucificado, foi sepultado. 3 dias após, ele aparece para Maria de Magdala, fala com ela, não se deixa tocar, mas diz que seus discípulos vão a Galiléia, onde lá eles os encontrará. Dias após, ele aparece a 2 caminhantes que iam a Emaús. Eles não o reconhecem até que ele, chegando na cidade, parta o pão. Dias seguintes, aparece em recinto fechado para os discípulos que lá estavam, em número de 10, Judas já não estava e Tomé estava ausente. Fala com eles. Quando Tomé é informado da presença do Mestre, ele diz, eu não creio. Só crerei se vê-lo. E passado ainda uns dias, estavam reunidos e ali também Tomé estava presente. De repente ouvem, paz seja convosco. Olham, é Jesus que ali está. E ele se dirige a Tomé. Tomé, vem cá, toque as chagas. E Tomé tocou. E viu que era realmente Jesus. Caiu de joelhos, adorando-o como seu Senhor. Mas Jesus estava ali em carne e osso? Não. Mas como Tomé lhe tocou? Vale lembrarmos do que ele disse a Maria de Magdala quando ela vai abraçá-lo: não me toques, eu ainda não subi ao Pai. A Tomé, toque-me. Então já tinha subido ao Pai. Estava cumprindo a sua promessa de voltar.
para que a partir daquele momento os discípulos entendessem a verdadeira razão do Mestre, estivessem com ele, que era isso que Jesus falou: onde eu estiver, estejais vós também. A partir dali, eles são envolvidos pela coragem, pela fé, e doam a sua vida à causa do Mestre Jesus. E Jesus fala ali para eles: há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu não vos teria dito. Mas perguntamos então, quais são essas moradas? A doutrina espírita, no tempo aprazado, vem nos informar o que somos no universo. A época de Jesus, a ideia que se tinha, e até séculos próximos de nós, é de que nós vivíamos no centro do universo, que tudo girava em torno da Terra. E Jesus diz que não é assim, que há muitas moradas na casa do Pai. Qual é a casa do Pai? É o universo. Tudo o que há é da criação divina. Esta é a razão que nós, espíritas, pelas informações dos espíritos, descartamos a ideia de céu e inferno circunscritos. Tudo o que há no universo é criação divina. Se é criação divina, nada tem de malévolo, de infernal. E Jesus nos fala das muitas moradas que os espíritos vêm, na linguagem aqui popular, vêm destrinchar para nós, classificando as categorias dos mundos e falando, grosso modo, dessas categorias, a iniciar-se pelos mundos primitivos, onde o espírito está nas suas encarnações primeiras, onde ainda a consciência não prevalece, e nesse processo de evolução que falamos de primitivos, nós alcançaremos, na sua graduação, o mundo de expiações e provas. Já um grau acima, quando o espírito já tem, encarnado, já tem consciência, já analisa aquilo que deve fazer e vai trabalhando, grosso modo, repito, ainda de forma um tanto primária, mas já vai criando com mais inteligência. Lá no mundo primitivo, praticamente não há presença do bem. No mundo de expiações e provas, já há presença do bem, mas o mal predomina. É onde nós estamos, o nosso planeta Terra pertence ao mundo de expiações e provas. Passo seguinte do mundo de expiações e provas é o mundo regenerador. Nós sempre falamos, nós estamos a caminho do mundo regenerador. A doutrina espírita nos fala com frequência sobre a transição planetária, processo evolutivo. Tudo no universo evolui, nada é estático, tudo é dinâmico, tudo se movimenta. E isto
nos faz entender que o nosso planeta caminha para graduações superiores, que chamamos, de acordo com os ensinamentos dos espíritos, de mundo regenerador. Se no mundo de expiações e provas, onde estamos, o mal predomina, e é isso que nos faz entender as misérias, as degradações, as maldades praticadas, é isto do mundo de expiações e provas. O mal ainda predomina. Adentrando ao mundo regenerador, teremos já um certo equilíbrio entre o bem e o mal. Mas ainda com a presença do mal, ganhamos força para superá-los. Após o mundo regenerador, nós estaremos nos inaugurando no mundo felizes. Já então o bem predomina, mas ainda há a presença do mal. Então, como é que fica isso? Seguimos a marcha do progresso, até alcançarmos mundos celestes ou divinos, que é a morada ou a graduação dos espíritos já purificados. Chegaremos lá? Chegaremos. Quando? Não sei. Estamos a caminho. Um tanto recalcitrantes muitas vezes, repetindo erros, equívocos, tropeçando, caindo e seguindo. Isso faz parte da lei divina. A nossa purificação pelos nossos esforços. Mas então Deus não nos salva? Eu diria aos irmãos com toda certeza, não. Deus nos dá condições para que nós nos salvemos. Quando se fala, mas nós nos salvamos pela fé, basta ter fé, não é verdade. Tiago nos fala, apresente-me a tua fé sem obras, e eu apresentarei as minhas obras com fé. O que nos redime, o que nos eleva, o que nos transforma espiritualmente é o que nós realizamos de bem. Esta é a razão que a doutrina espírita nos fala que fora da caridade não há salvação. Certa feita alguém perguntou a um sacerdote que eu conheci: Padre, se o senhor não fosse católico, não fosse padre, qual seria a sua religião? Ele, voltando-se a essa senhora, respondeu: eu seria espírita. Credo, padre, espírita? Sim. Por quê, padre? Por uma única razão. A máxima da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. Era um sacerdote católico, fiel à sua doutrina, à sua religião, mas com a mente aberta. Com toda certeza, para ele fazer essa afirmação, ele já tinha lido o Evangelho segundo o Espiritismo. E com toda certeza, diríamos, teria levado as suas mensagens na sua igreja, ensinamentos da doutrina espírita, que é a mensagem trazida pelos espíritos para a redenção de cada um de nós. Então, queridos amigos, quando nós falamos do progresso dos mundos, é isto.
Nós vivemos no universo. Ao morrermos ou desencarnarmos, nós vamos entrar na dimensão espiritual, na vibração que nós possuímos, que nós conquistamos. Nós não vamos para o céu como aquele troféu recebido porque fizemos o bem, e agora nós vamos viver eternamente ouvindo as liras ou harpas, os instrumentos angelicais, cantando ou ouvindo canções, ociosos. Não. Jesus nos fala: o Pai trabalha sempre, eu trabalho também. Então, quanto mais adquirimos condições, mais realizações teremos condições para promovê-la. É o processo da evolução espiritual. Portanto, quando falamos de muitas moradas na casa do meu Pai, este é um dos princípios da doutrina espírita. A aceitação da pluralidade dos mundos habitados. À época, repetindo, a ideia era que a Terra é o centro do universo e nada mais haveria a não ser as estrelas para ornamentar o espaço. Hoje sabemos que o nosso planeta azul é um pingo na nossa galáxia, que tem mais de 100 bilhões, há os que dizem 200 bilhões de corpos estelares. E ainda a nossa galáxia, a Via Láctea, é uma das menores dos milhares e milhares de constelações ou de galáxias do nosso universo. A ciência, por mais avançada que já esteja, ainda não conhece o universo na sua totalidade. Um dia conheceremos. Quando chegarmos à condição de espíritos puros, poderemos transitar neste universo do Pai Celestial. Queridos amigos, são rápidas as nossas palavras. Nós aqui fazemos de forma monologal, para usar o termo aqui, mas interagindo, querendo interagir com cada um dos irmãos, para que no raciocínio possam entender o que somos. Por que estamos neste mundo? Nós viemos de mundos primitivos. Por que estamos aqui? Para onde iremos? Até alcançarmos a felicidade geral ou total, ou integral, se quiserem. É assim que nós seguimos, de acordo com a misericórdia divina. Deus nos dá a inteligência, a razão e o livre-arbítrio, para que, com esses atributos, nós façamos a nossa caminhada, eliminando os nossos defeitos, adquirindo as virtudes, até que um dia não mais tenhamos defeitos e sejamos as virtudes e nos coloquemos sempre a serviço do bem, do amor e da paz. Queridos irmãos, que Jesus esteja conosco, que nos ilumine, que a espiritualidade maior nos assista nas nossas necessidades, iluminando as nossas mentes, a nossa consciência, para que a cada dia demos um passo na direção da felicidade.
Que Deus nos abençoe. Muita paz a todos.